Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse e hoje nós vamos conhecer o que diz o capítulo número 19. A Bíblia fala lá em Apocalipse 19. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, pois esse texto é um texto muito lindo, chega a me emocionar quando leio. Diz assim: depois disso ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. E a multidão disse outra vez: Aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres viventes caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: Amém, aleluia. Querido, não há tanta alegria no céu para um crente, para aquele que serviu a Deus a vida inteira, quando vê a manifestação de Deus na vida de alguém, salvando alguém. E nós vimos muito louvor no céu, muita adoração no céu, quando nós vemos a manifestação de Deus em juízo, quando Deus faz a sua justiça, quando nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. Vejam que o capítulo 19 começa com um cântico de louvor. Um cântico de louvor. A Bíblia diz uma grande multidão, uma incontável multidão que gritava: Aleluia, salvação e glória. Eu preciso aprender a cantar isso. Sabe? Isso por quê? Porque Deus agiu com justiça. Aqueles que durante anos e séculos mataram o servo de Deus, sujaram ruas, roubaram e criminalizaram crianças, mulheres, pessoas inocentes. Enfim, um dos primeiros passos para a volta de Cristo foi a queda da grande Babilônia. Agora, a partir do versículo 5, nós vamos ver uma coisa linda. Chama-se a festa de casamento do Cordeiro. É o casamento de Jesus com a sua igreja, onde a igreja é chamada de noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, quando Cristo vai vir buscar a sua igreja, e a igreja irá subir nessa festa de noivado. Olha o que a Bíblia diz: Então veio do trono o som de uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A igreja que se preparou, que se manteve firme, que trabalhou, que esteve fiel durante todo o tempo, que soube caminhar com Cristo, sendo obediente. Enfim, a Bíblia diz: porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. Mateus capítulo 24, capítulo 25 fala um pouco sobre isso tudo. Inclusive no capítulo 25 fala sobre as 10 virgens que foram receber o noivo. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Apenas a metade daquelas virgens conseguiram entrar com o noivo para a festa do casamento. Assim é a igreja. Há sempre as loucas e há sempre as prudentes. Em que grupo você está? Em que grupo eu estou? E diz a Bíblia: a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Veja que a linguagem simbólica ainda está permeando o livro.
A gente vê a figura de uma noiva vestida de roupa, mas tudo isso é simbólico, querido. Ele diz aqui, o linho são as boas ações do povo de Deus. Tudo aquilo que Deus viu, a nossa atitude, a nossa vida, o que nós fizemos. Então o anjo me disse, escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E ao anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus no momento do casamento. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Querido, só se ajoelha, só se adora a Deus. Não se curva diante de ninguém nem de nada, para adorar só a Deus. Quando João viu aquele anjo forte e poderoso, ele quis se ajoelhar e o anjo disse, não se ajoelhe diante de mim, não faça isso, porque eu também sou servo de Deus como vocês. Diga aos seus irmãos para adorarem a Deus, adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Olha que coisa linda! Você sabe qual é a mensagem revelada por Jesus? É aquela que ele entrega aos profetas para pregar, para ensinar. Aquilo que você está ouvindo agora. Aquilo que vem da palavra revelada. Aquilo que vem para transformar, para mudar, não para fazer você uma pessoa como você era antes, mas para trazer você uma transformação. Não para que você se acomode nos seus desejos, na sua ambição, na sua vontade. Não para que você negligencie o seu dom, o seu chamado. A palavra que Deus dá aos profetas é para exortar, é para sacudir, é para te levantar, é para te fazer vigilante, é para te preparar para a vinda do Cordeiro, para que você não fique, para que você não seja confundido com os habitantes da Babilônia. Então, querido, acorda, acorda, porque Deus quer falar contigo hoje. O cavaleiro montado no cavalo branco, a partir do versículo 11 diz, em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Vejam que a descrição está parecida com aquela de Apocalipse 1, está falando de Jesus. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue, em outras palavras, o sangue que ele derramou na cruz, o sangue dos seus filhos, o sangue dos seus discípulos, profetas, apóstolos, líderes que caminharam com ele. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos em linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne dos reis e generais, os soldados, de cavalos, de cavaleiros, de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Essas aves são aqueles que têm visão, que voam alto, que têm fé, que vivem o sobrenatural de Deus, são chamados para o grande banquete. Depois disso vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Em Megido, Armagedon, conforme lemos lá atrás, mas o capítulo 19 já diz o fim da batalha. O monstro foi feito prisioneiro junto com um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre.
Assim como há homens de Deus, profetas de Deus, há falsos profetas também, sabia disso? Esses falsos profetas serão jogados no lago de fogo que arde com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram a carne deles até não quererem mais. Esse texto é uma simbologia da batalha final. Uma batalha épica, mas uma batalha espiritual também. Uma batalha que todo aquele que caminha com Jesus participará e vencerá. Eu desafio você a ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Procure com profundidade. Nunca tire conclusões precipitadas por alguma coisa que alguém falou, que um cético disse, que um ateu não acreditou, ou que alguém pegou a Bíblia e distorceu. Nunca acredite, creia no que está escrito na palavra. Você não precisa muito estudo para compreender. Você só precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida para compreender a palavra de Deus. Não se acomode com aqueles que se acomodaram um dia, deixaram de caminhar com Cristo, se trancaram dentro de casa e disseram: eu não preciso de igreja, de alguém que me diga o que fazer. Durante toda a minha vida eu sempre precisei de alguém que me dissesse o que fazer. Obedecer à voz de Deus é algo muito sublime e não é para todos, é para poucos. Mas é um desafio que a Bíblia nos faz. Amém? Vamos orar. Que coisa linda esse grande banquete, esse casamento. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por esse livro de Apocalipse. Muito obrigado pela Tua revelação, Senhor. Muito obrigado por nos mostrar, ó Deus, o que eu posso fazer agora, se não orar pelos meus irmãos, para que aqueles que estão fracos despertem, para que aqueles que desistiram se reencontrem, para que aquele que nunca buscou a Ti, Jesus, comece a buscar. Eu te peço, Deus, eu te peço por nossas famílias, pelos doentes, eu te peço pelos amigos, eu te peço pelos irmãos, eu te peço por aqueles que têm sinceridade e honestidade em seu coração, que nunca desanimem, nunca desistam. Eu te peço, Senhor, por aqueles que fazem o bem. Ó Deus, que vejam a sua recompensa e que conheçam e que celebrem. No nome santo de Jesus eu te peço. Querido, outra coisa que eu não posso esquecer de te falar: aprenda a louvar. Aprenda a louvar com alegria, com força, com animação, porque o que vem de vitória para nós por aí é muito grande, é muito grande. Você não tem ideia do que Jesus está preparando para nós. Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração.